O Salmo 6 é um salmo que o salmista faz por cura. E é bastante interessante que quando nós chegamos no versículo 8, ele diz assim: Afastem de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor, ele ouve as orações, ele ouve a nossa súplica, a nossa confissão, o nosso arrependimento, a nossa gratidão, a nossa intercessão. Também ouve os nossos impropérios, não é? Quando nós xingamos, quando nós praguejamos, quando nós murmuramos, quando também nós lançamos maldição para quem quer que seja, ou seja, tudo aquilo que sai da boca do ser humano, Deus, ele ouve, não é? Mas o salmista aqui, ele faz questão de registrar algo muito interessante. A Bíblia fala que o Senhor ouviu o meu choro. Nós muitas vezes não conseguimos interpretar o choro. Quando uma criança chora, a gente pergunta: por que você está chorando? Não é? Mas a Bíblia coloca para nós que Deus ele consegue entender o nosso choro. Ele sabe qual é a história que existe por trás de cada lágrima. Ele ouve o choro. Ele sabe qual é a mensagem que esse choro traz. A súplica, a angústia. Ele sabe. E sabe, meus irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos em que Deus ouviu o choro. Não foi o clamor, o choro, a Bíblia diz. Você veja que a palavra de Deus diz que quando Agar foi abandonada por Abraão e mandada embora e ela foi para o deserto, tanto ela como seu filho Ismael, de 14 anos, choraram e Deus ouviu o choro. Quando a gente olha a história do rei Ezequias, que foi acometido de uma doença da qual ele soube que iria morrer, ele vira para a parede e ele começa a chorar. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu o choro de Ezequias. Existem muitos exemplos na Bíblia Sagrada que vai falando a respeito disso, não é? Deus ouviu o choro de Israel quando estava lá no Egito em escravidão e então levantou Moisés como libertador. Deus ouviu o choro. Deus ouviu o choro também, a Bíblia diz, daquelas crianças que foram assassinadas por Herodes, não é? Por causa de querer tentar de alguma forma matar Jesus, matou todas as crianças de 2 anos para baixo. A Bíblia fala que de Raquel se ouviu o choro. Olha que coisa interessante. A Bíblia também diz que Deus, ele ouviu o choro de Maria quando Lázaro morreu. Deus ouviu o choro de Pedro quando, depois de ter negado Jesus, ele se arrependeu. Deus ouviu o choro. Deus ouviu o choro de Maria Madalena lá na ressurreição, quando a Bíblia diz que ela estava ali pensando que tinham raptado o corpo de Jesus. Deus ouviu o choro daquelas viúvas lá na cidade de Jope por causa da morte de Dorcas. Deus ouviu o choro de João lá no céu, quando ele percebeu que ninguém era apto para poder abrir aquele livro selado com 7 selos, não é? Todas essas vezes Deus ouviu o choro e ele vem e enxuga as nossas lágrimas, assim de forma invisível, mas haverá um dia, e glória a Deus por isso, em que ele mesmo, diz a Bíblia, vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima. Fica com essa palavra.